Pessoal, diferente das nossas casas, quando eu faço um prédio comercial ou industrial, eu tenho que seguir normas específicas em relação ao fogo e saídas de emergência. Isso está dito na norma NR8, que fala sobre resistência ao fogo e elementos de construção. Vamos conhecer essa norma na aula de hoje. Caros alunos, vamos para mais uma aula de Saúde, Segurança e Sociedade, falando agora sobre segurança em edificações. Quando nós fazemos a nossa casa, nós fazemos do jeito que nós bem entendemos, mas quando eu penso em qualquer ambiente comercial ou industrial, ou mesmo um ambiente que tenha fluxo de pessoas, isso envolve escolas, prédios públicos, eu tenho que seguir regras de segurança tanto na obra quanto para a finalização da minha edificação. Isso aí é regulamentado na norma NR8. O que a norma NR8 diz? Ela vai estabelecer requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, que vai garantir tanto a segurança, conforto nos que trabalhem nesse prédio e também se preocupar com resistência ao fogo dos materiais em caso de algum incêndio. Então, nós temos muitos aspectos que são relacionados à execução da obra. Tem relação com o canteiro de obra durante a construção e também quando o prédio ou a construção está finalizada. É claro, uma norma muito importante para a engenharia civil, mas que é importante que a gente tenha conhecimento para que os prédios e as construções não seja feita de qualquer jeito. O tamanho da escada é importante, a altura é importante, as saídas e acessos são importantes e isso não é feito do jeito que você acha que deve ser. Você tem que adequar o seu desejo aos requisitos mínimos que a norma possui. Então vamos dar uma olhada e entender o que diz essa norma. Em relação ao piso e ao chão, ele não deve apresentar saliências nem depressões que prejudiquem circulação de pessoas e movimentação de materiais. Nada de ficar fazendo escada com degraus que não são uniformes, nada de fazer rampas com inclinações muito grandes. É necessário tomar cuidado porque existem limites no que a gente vai fazer quando eu estou pensando no meu piso e no meu chão. Se eu tenho alguma abertura, tá, um fosso de elevador, ele tem que ser protegida. Enquanto a obra está sendo feita, ninguém pode cair num buraco, porque a escada ainda não foi colocada, isso tem que ser avisado. Se eu terminar a minha obra e tiver um espaço vazio para dar acesso a um jardim, esse espaço deve estar protegido, deve ter uma proteção adequada. Eu não tenho muito exemplo disso, mas eu me lembro de um caso que saiu na televisão. O prédio tinha a sua escada e ele colocou a proteção, só que para economizar, aquela proteção ficou bem simples. E uma criança que tem um tamanho pequeno caiu e se machucou gravemente. Deu um processo, uma indenização absurda, porque a pessoa imaginou alguém adulto, mas não é só pessoas adultas, né? E se você tiver uma proteção e uma criança cair, um cachorro cair, tome cuidado. Existem normas para isso. Pisos, escadas e rampas têm que ter resistência, não só para as pessoas, mas eu posso ter que carregar carga, eu posso levar material, eu tenho que ter uma margem de segurança, um tamanho adequado. Eu não tenho espaço, eu vou fazer uma escada muito pequena. Escada tem regra.
Então eu preciso tomar bastante cuidado na hora que eu pensar em escadas e rampas, pisos de acesso para outros níveis, né? Se eu tiver mais de um andar, né, se eu tiver andares acima do solo, ele tem que ter proteção contra quedas, tem que ter saídas adequadas em casos de incêndio. Isso tem que seguir também legislações do município. A norma especifica isso. Se você vai fazer um prédio ou uma edificação em Campinas, pode ser diferente de fazer uma edificação em São Paulo. Além de normas federais, como que nós estamos estudando, também posso ter normas locais do município, e todas essas normas devem ser atendidas. Partes externas também possuem normas, tá? Devem estar de acordo com normas de resistência ao fogo, isolamento térmico, resistência estrutural e assim por diante. Uma empresa multinacional que eu trabalhei, uma empresa séria, precisava de um galpão maior para poder armazenar material. E aí ela contratou aquele galpão que é feito com lona de caminhão, aqueles galpão de vinil, e ficava embaixo do sol e os funcionários torrando lá dentro. Não podia, a CIPA foi atuante, conversou com a empresa, se vira nos 30, teve que pôr ar-condicionado sim senhor, porque a temperatura saiu do limite que era tolerado. É claro que ninguém queria gastar dinheiro com ar-condicionado em um depósito de material, mas não é querer, é norma, tem que fazer. Então é muito importante a gente entender que isso protege também o conforto dos trabalhadores. Então existem um conjunto de itens que normalmente são fiscalizados. São itens muito importantes e que toda empresa toma cuidado. Primeiro, como é que é feito o monitoramento dessa segurança? Tem alguma inspeção? Alguém está olhando para isso? Ou o prédio terminou de construir e ninguém nunca mais olhou? Pode ser que tenha tido alguma situação que não foi prevista. O risco está sendo controlado? Tem que ser. Se eu não tenho comunicação dentro da empresa, isso é um problema. A gente precisa avisar aos funcionários quando vai ser feita uma manutenção elétrica, quando vai ser feita uma limpeza de ar-condicionado. Isso mesmo. Você acha que ar-condicionado não tem que ter limpeza? Tem que ter limpeza, sim, senhor. Trocar filtros, isso aí está na norma. Então, isso precisa, além de ser feito, ser comunicado aos funcionários. Os projetos têm que ser submetidos a um departamento de segurança para sua aprovação. Então, eles já vão direto procurando toda a documentação, toda a aprovação da prefeitura se foi feita. As pessoas que estão trabalhando com isso, né? Porque tem que ter pessoas que estão trabalhando com isso. Será que ela está lá só para fazer de conta que existe? Ou ele tem comprometimento? Tem treinamento? Se essa pessoa não tem comprometimento, ela tem que ser trocada. Se essa pessoa não tem treinamento, ela tem que ser treinada. É necessário que tenha pessoas preocupadas com isso e, além de tudo, que elas estejam atuantes. Será que existe uma CIPA fazendo o seu trabalho? A CIPA está preocupada com segurança, está preocupada com PCMSO, a CIPA está preocupada com EPI? Será que tem reunião periódica da CIPA? Quais são as melhorias que a CIPA fez? O que a CIPA sugeriu ou avaliou? Se isso não está sendo feito, é problema. Está tendo análise de risco? Alguém se preocupou com isso? Não é? De repente teve alguma diferença no trabalho que está sendo feito? É feito algum trabalho mais pesado? Será que essa laje atende? Será que tem alguma coisa que mudou e pode cair um objeto? Será que agora tem limpeza, que tem trabalho em altura que antes não tinha? Tem que ter análise de risco. Então, observe que a fiscalização também envolve o comprometimento dos funcionários e não só da empresa,
porque a empresa que demite o seu funcionário. Então, se a empresa não está preocupada, ela não vai se importar que o funcionário, por exemplo, não use proteção para trabalhar em altura. Mas a empresa tem que ter comprometimento. E se a empresa tem comprometimento, um funcionário que não se preocupa com segurança não deve trabalhar nessa empresa, não é verdade? Finalmente, eu preciso entender que a empresa também não vai ter condições de ter um médico lá toda hora, de ter um engenheiro de segurança toda hora. Então, ela precisa, se for o caso, ter uma representação de SESMT externa, ou seja, ela vai contratar uma empresa e ela vai ter engenheiros, médicos e técnicos de segurança que vão fazer visitas tanto na obra quanto no prédio construído. Isso precisa ser feito se a empresa for menor. É claro, uma pequena empresa não vai contratar todos esses profissionais, mas ela vai contratar um serviço terceirizado que vai representar a empresa para isso. Se ela não tiver esse serviço contratado, também é falha dessa norma. Precisa ser feito manutenção, certo? Vamos imaginar aí um equipamento simples como um compressor. Será que o compressor está com a manutenção adequada? Será que ele está sendo lubrificado corretamente, trocado os filtros corretamente? E compressor, nós sabemos que qualquer empresa pode ter. Uma borracharia simples tem um compressor. Se tiver uma fiscalização e um equipamento simples não tem a comprovação de um programa de manutenção, vai ser multa e vai ser problema para a empresa. Então, não depende do tamanho da empresa. É claro, se a empresa é pequena e tem poucos equipamentos, ela vai gastar pouco com manutenção. Se a empresa é grande e tem muitos equipamentos, ela vai gastar muito mais. Então, a lei entende que não tem relação com o tamanho da empresa, porque um acidente pode acontecer em empresa grande e em empresa pequena. Outro problema, não é quem é que está fazendo a manutenção? Né? Você vai lá verificar o equipamento da empresa, vamos imaginar, sei lá, uma máquina de solda, e o próprio cara do soldador deu um jeito ali no fio que estava saindo. Não pode. Manutenção de equipamento industrial é feito por pessoas capacitadas em manutenção de equipamento industrial. Na sua casa, você arruma o cano da sua pia do jeito que você quiser. Numa empresa, você tem que ter uma pessoa que seja aí um pedreiro ou alguém com a experiência, porque não é o operador ou o funcionário genérico que vai fazer manutenção. Ele não tem capacitação e treinamento formal para isso. Isso deve ser documentado. Então, aquilo que tiver relação com a edificação vai estar coberto por essa norma e nós devemos prestar atenção a tudo isso se a gente pensar ter um negócio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até mais.